Senhor, porque eu quero ouvir Tua voz, Senhor, Tua voz, Senhor. Ó Deus, minha vida te entrego para te servir. Aleluia, Senhor, eu quero ser mais de Ti. Estou aqui, Senhor, porque eu quero ouvir Tua voz, Senhor, Tua voz, Senhor, Tua voz, Senhor. Oh Deus, minha vida te entrego para te servir. Aleluia, Senhor, eu quero ser mais de Ti. Se pra sorrir, meu Pai, ou pra chorar, eu sei. Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu, Senhor? Sem Ti nada sou, sem Teu Espírito Santo em mim. Eu sem nada sou, sem Teu Espírito Santo em mim. Hoje aqui ponho no Teu altar. Hoje aqui eu quero me consagrar. Ó meu Senhor, reconheço que não sou eu assim. Toma o meu coração, quebranta-me. Quero dizer-te apenas, Senhor, eis-me aqui. Quero dizer-te apenas, Senhor, eis-me aqui. Hoje aqui ponho no Teu altar. Hoje aqui eu quero me consagrar. Ó meu Senhor, reconheço que não sou eu assim. Toma o meu coração, quebranta-me. Quero dizer-te apenas, Senhor, eis-me aqui. Quero dizer-te apenas, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. E neste mundo de trevas, usa-me, Senhor.
Minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus, né? Você está feliz hoje, nesse sábado? Muito bem, graças a Deus, também estamos aqui na cidade de Areias, Rio Grande do Norte. Você que nos assiste pela primeira vez, estamos gravando aqui nessa cidade chamada Areias, Rio Grande do Norte. Sou o pastor Misael Heleno. E é um grande prazer estar trabalhando na obra de Deus, evangelizando, trazendo a palavra de Deus para você e para todos aqueles que nos assistem agora e aqueles que assistirão depois. Um abraço para todos, em nome de Jesus. Quero dar já o meu abraço a todos que estão aí nas cidades de Paulista, Pernambuco, também aí de todo o Rio Grande do Norte, e de todo o país. Eu não vou citar todos os estados, né? Todo o país que nos assiste aí. E também de fora aí do país, algumas pessoas que acessam e assistem. E eu gostaria de pedir a você, que agora, você que está online, compartilhe este programa. Veja se você está inscrito no canal. Se não tiver, ative sua inscrição e também acione aí o sininho para que você receba, sempre que nós colocarmos aqui algum culto virtual. Então, um prazer muito grande, e a gente devemos sim, nesse momento finais, nesse tempo finais que a igreja está passando na terra, que a gente adiante, evangelize de alguma forma, e este meio de comunicação, essa rede social, isso é uma ferramenta extraordinária, né? O WhatsApp, também o Instagram, o Facebook, o Twitch e o YouTube. Então são ferramentas que nós não podemos dispensar, porque pode alcançar muitas pessoas exatamente sem grandes investimentos. Então você pode fazer parte desta forma de evangelização, mesmo estando aí na sua casa. Você pode compartilhar, inscrever no canal, enfim, faça a sua parte em nome de Jesus e vamos ganhar almas para o nosso Deus em nome de Jesus Cristo. Eu quero mandar um abraço a todos os nossos pastores também das nossas unidades, né? Estamos aqui trabalhando pelo Senhor e graças a Deus tudo vai muito bem. Não temos nenhuma informação que alguém dos nossos irmãos ou irmãs estão acometidos desse vírus que estamos ainda enfrentando. Mas na capital nós temos algumas pessoas, e já peço oração a você pelo nosso pastor Tarcísio. Nosso pastor Tarcísio ainda continua internado, você tem orado por eles, e ele tem tido sim uma grande melhora, mas precisamos continuar para que logo, quem sabe no próximo culto, a gente poderemos estar aqui informando que ele já está em casa. No momento ainda não está, mas vamos continuar orando e vamos continuar acreditando no milagre de Deus. Essa semana é a semana de Santa Ceia do Senhor. Santa Ceia aqui em Areias, Santa Ceia aqui lá, também lá na sede. E a mensagem de hoje vai falar sobre Santa Ceia.
Você sabe quais são os 4 elementos da Santa Ceia? O pastor vai estar falando, o pastor Gilson Oliveira, que é o pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério da Plenitude, vai estar falando sobre os 4 elementos. Você vai aprender muito hoje. Vai falando aí de 4 pilares, também de 2 consequências, enfim, tanto número, você vai aprender muito hoje. Então você já pega seu papel, ou seu livro, seu caderno, sua caneta, para anotar a palavra de Deus. Vai ficar gravado aí para você no futuro também ensinar outras pessoas. Então, hoje estará trazendo a palavra o nosso pastor José Gilson de Oliveira, pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério da Plenitude, que sempre está aqui sendo convidado especial, e estamos mais uma série de mensagens e de ensino do nosso pastor. Essa mensagem que ele vai estar transmitindo aqui foi gravado em janeiro de 2015. É uma mensagem não tão distante assim, né? Tem 6 anos, mas a mensagem continua válida. A mensagem não perde a validade. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir mais uma música e já iremos à mensagem. Hoje vai ser muito rápido, certo? Eu quero que você escute a mensagem. Então nós vamos ouvir mais uma música e já vamos direto à mensagem. Depois nós voltaremos aqui. Eu peço que você não saia, tá certo? Depois da mensagem não desligue não saia. Vamos fazer uma oração, tá certo? Uma oração por todos aqueles que estão enfermos. Você não pode sair antes de terminar este culto, em nome de Jesus. Então agradeço aqui a sua presença, agradeço a Deus e peço a Deus por você que está assistindo, e também peço novamente a sua cooperação, tá certo? Para nos ajudar a divulgar este culto a outras pessoas. Que Deus te abençoe. Vamos à música e à mensagem do Senhor. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Eu preciso aprender mais de Deus,
porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 37 em diante. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Com muitas outras palavras, Cristo testificava e o exaltava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Vamos ler junto, 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém. Oremos. Ó Senhor, neste momento nós lemos a Tua palavra, Senhor Deus, e te pedimos, ó Pai, que em nós continue essa mesma alegria, esse mesmo prazer, Senhor, de estarmos crescendo dia a dia, Senhor, na Tua presença. Que muitas e muitas almas, Senhor Deus, nesse 2015, possam se converterem a Ti, Senhor. Que possamos, Senhor, batizar muitas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Deus, esse trabalho nesta noite. Faz, Senhor Deus, a Tua obra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Nesta noite feliz e neste santo lugar, neste encontro marcado previamente com o nosso Deus, o Senhor colocou em meu coração conversar um pouquinho com a igreja nesta noite a respeito da ceia do Senhor na igreja primitiva. A ceia do Senhor em Atos dos Apóstolos, que é o evangelho da igreja primitiva. E todos vocês
sabem de cor salteado. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A palavra de Deus, ela é pregada por várias pessoas, com vários estilos, que são pessoais. Da mesma forma que os cantores, quando vêm ministrar o louvor, cada um tem o seu estilo. Uns cantam tão acanhadozinho, de cabeça baixa assim. Outros cantam, que é uma maravilha, não é? Chega, uns saltam, outros gritam, outros dançam. Estilos pessoais. Mas a essência da pregação e a essência do louvor é uma só. Cada um tem um estilo. Cada um tem uma forma de levar a palavra. Uns na linha mais exortativa, outros numa linha mais motivacional. Saibam de uma coisa: se a palavra for de Deus, ela não voltará sem ter produzido os efeitos para o qual ela foi liberada pelo Espírito Santo. A igreja primitiva tinha o seu estilo. Aliás, jamais haverá outra igreja semelhante à igreja primitiva. Como também jamais haverá outra igreja com as características da igreja contemporânea. Tivemos a igreja primitiva, teremos a igreja dos pais da fé, tivemos a igreja da Idade Média, teremos a igreja da Idade Moderna ou da Era Moderna. Hoje estamos com a igreja contemporânea, com a sua característica. Não vou mencionar essas características, vocês já conhecem o meu pensamento e a minha fala a esse respeito. Talvez a melhor expressão que caracterize a igreja contemporânea, a igreja desses últimos dias, seja aquela: porventura, quando voltar o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Às vezes estamos reunidos aqui, como nesta noite, em um ambiente saudável, mas se a gente fosse colocar na balança da fé, talvez o número que medisse a fé acumulada não fosse tão grande quanto nós gostaríamos que fosse. Mas é possível sim desenvolver a fé, fazer a fé crescer. Houve um homem, ou cara sabido, inteligente: Senhor, aumenta a minha fé. Ele sabia que a fé pode crescer. Aumenta, Senhor, a minha fé. O Espírito de Deus pode aumentar a tua fé nesta noite. Aleluias. E esta celebração da ceia do Senhor, ainda que feita nos moldes tradicionais, como era feita na igreja dos apóstolos, mas ela tem características e consequências para a época presente, como teve para aquela época. É uma das práticas mais saudáveis para fazer o cristão crescer, é ler a Bíblia Sagrada. E há várias formas de fazê-lo. Pode fazer a leitura sequencial, cronológica, na sequência dos livros, ou pode fazer uma leitura temática. Mas o importante é ler a Bíblia. E que bom que para cada ano de vida que nós tivéssemos, nós já tivéssemos lido a Bíblia, pelo menos, a Bíblia toda, pelo menos uma vez. Que bom seria. Com certeza, ainda que a memória venha falhar com a idade, o que é natural, é consequência do envelhecimento dos tecidos, dos órgãos, do nosso corpo como um todo, mas o Espírito de Deus, ele busca lá dentro da nossa mente, lá nas prateleiras da memória, como dizia um radialista muito conhecido aqui em Natal, chamado João Cláudio de Vasconcelos Machado. Ele usava essa expressão na década de 60. Limpe as prateleiras da memória para que você possa guardar mais coisas. Use as prateleiras da memória para você guardar a palavra de Deus. Aproveite o momento do culto para ouvir e guardar a palavra lá dentro da sua mente, porque no momento necessário você vai encontrar. A ceia do Senhor na igreja primitiva, na conformidade de Atos dos Apóstolos, e aqueles que são leitores habituais sabem que os Atos dos Apóstolos estão divididos em duas partes.
a igreja liderada por Pedro e depois a igreja liderada por Paulo. Eu não posso fugir desse modelo para apreciar com os amados irmãos momentos singulares em que estes dois homens fizeram com que esta celebração ela fosse observada pela igreja primitiva. Vamos começar com o apoio, porque o primeiro momento em que nós vamos encontrar a igreja primitiva tratando sob a liderança de Pedro da celebração da ceia do Senhor está exatamente no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Versos 42 e 43. Vocês ouviram, leram, participaram de um momento que foi apresentado através da leitura bíblica nesta noite, em que a igreja, movida pelo mais poderoso dínamo que se tem conhecimento, o Espírito Santo, descendo no dia de Pentecostes, ele motivou a igreja para a busca de coisas importantes para o reino. E nós vamos encontrar no verso de número 42, do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, a expressão aí lida por cada um na leitura oficial e reprisada: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Comunhão e partir do pão, às vezes entendido como uma só coisa. A igreja romana, por exemplo, chama a celebração que eles fazem com a hóstia para os fiéis da igreja e a hóstia e o cálice para o padre. Depois já foram molhando a hóstia para simbolizar também a entrega do vinho ou do cálice. Chamam de comunhão. Vamos participar da comunhão, mas comunhão não é isto. Comunhão é uma atitude. Comunhão é um sentimento. Comunhão é algo que está na intimidade de uma e outra ou de um grupo maior de pessoas, fazendo com que eles estejam unidos em um propósito e assim são movidos para realizar algo importante. O texto aí faz distinção perfeita. Pedro em Jerusalém, levando a igreja primitiva aos seus primeiros passos. Ele apresenta aí 4 ações positivas da igreja. Primeiro, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Segundo, perseveravam na comunhão. Terceiro, perseveravam no partir do pão. E quarto, perseveravam nas orações. A igreja que celebra a ceia do Senhor, ela tem uma ferramenta poderosa para conquistas. Quando nós lemos esta palavra e passamos para o versículo seguinte, nós precisamos compreender que nos versículos seguintes, 43 e 44, estão demonstradas atitudes da igreja que são consequências do fato deles perseverarem na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Temos 4 pilares da igreja primitiva. Um deles é o partir do pão. No verso 42 estão aí os 4 pilares. E nos 2 versos seguintes estão 4 consequências da igreja que vive isto. Primeira, em cada cristão havia temor. Segunda, no meio dos cristãos eram realizadas maravilhas. Terceira, no meio dos cristãos eram apresentados sinais através dos apóstolos. E são coisas diferentes. Um sinal pode ser uma coisa muito simples. Uma maravilha é uma obra extraordinária
que deixa todos impactados, maravilhados, extasiados, como por exemplo, a cura de um aleijado, de um cego, como Pedro fez com a igreja, sob a sua liderança nos dias da igreja primitiva. Mas tem um quarto elemento aí, é que não apenas a igreja primitiva, mas todos os que criam, eles viviam em comunhão. Uma das coisas que mais estraga a igreja, uma das coisas que mais desgasta a igreja, uma das coisas que mais envilece a igreja é a falta de comunhão. Como é possível estarmos reunidos em um mesmo ambiente? Eu pisei no pé do co-pastor agora, mas não foi de propósito, nem para agredê-lo. Foi um acidental. Mas como é que pode em uma mesma igreja? A irmã Jadiane não participa de uma atividade porque Vilma está participando. Vilma tem uma atividade para participar, diz, mas quem está à frente dessa atividade é Meraías. Ah, se Meraías está, eu não vou. Meu santo não bate com o santo dele. Isso não é santo não, isso é demônio. Quem vai dirigir o culto? Quarta-feira. Presbítero Misael. Vou não. Quando esse irmão está dirigindo, eu não participo do culto. E como é que você toma o pão e o cálice junto com ele? Tem alguma coisa errada. Escute, o Espírito está te dizendo nesta noite, está me dizendo nesta noite, está nos dizendo nesta noite, que pessoas que vivem assim ainda não estão preparadas para ir para o céu, porque lá a comunhão é perfeita. Eles perseveravam na doutrina, perseveravam na comunhão, no partir do pão, nas orações. Aí vinha o temor. Temor não é ter medo, temor é ter respeito, temor é ter reverência. Em consequência desse temor, maravilhas, sinais e atitudes de comunhão. Porque não adianta também eu dizer assim, eu estou em comunhão com o irmão Thales, e as minhas atitudes estão indicando isto. Não podemos ser medidos pelas palavras apenas, mas as palavras que geram atitudes. Aí eu tenho um amor muito grande por esse irmão. Aí o irmão cai numa situação difícil, eu dou as costas para ele e vou embora. Onde é que está a comunhão? A ceia do Senhor, amados, está nesse contexto tão especial que é apresentado para nós sob a liderança de Pedro na igreja primitiva. Alguém diz amém? Coisa boa. Verso 46 e 47. Pastor, é o mesmo texto. Não, não é. Não é o mesmo texto, não. Leia a Bíblia e entenda a Bíblia como ela é. Nesse primeiro momento, a igreja estava sediada, a igreja estava instalada, a igreja se reunia lá no cenáculo. Depois da descida do Pentecostes, eles permaneceram ainda lá muitos dias. Não tinham templos para se reunir, mas naturalmente o cenáculo, aquele quarto alto que era uma propriedade privada, o dono precisava. E a partir daí eles começaram a se reunir, olha, perseverando unanimemente todos os dias, no templo. Agora é o templo de Jerusalém. 2, na hora de partir o pão, eles não podiam fazer isso lá no templo dos judeus, não. Eles não iam partir o pão no templo dos judeus. Lá eles se reuniam, se encontravam. Na hora de partir o pão, a palavra está dizendo ali, partindo o pão, aonde? Em casa. Eles iam para casa uns dos outros, mas não ia um para a casa do outro para falar da vida do outro que não foi. Porque é muito comum isso no meio das igrejas, por aí. E nessa aqui também. Alguém ir para a casa do outro, fazer uma visita, e tudo que se trata na visita é do interesse da vida de terceiros. Eles se encontravam, irmão, era para ler a palavra, para falar das coisas relativas ao reino. Que palavra que eles liam, que a Bíblia não tinha sido escrita? Eles liam os profetas.
para conferir aquilo que se falava. Por exemplo, Isaías falava a respeito do Messias. Conferiam isto. Lia o profeta Joel. Será que aquilo que aconteceu lá em Pentecostes é aquilo que foi profetizado por Joel? Que nos últimos dias vai acontecer algo maravilhoso. E nessas reuniões eles partiam o pão. E aí eu vou encontrar mais 4 elementos importantes que eu quero compartilhar com vocês. Está ali na palavra, é só olhar. O primeiro é o partir o pão. O segundo é a singeleza de coração. Sabe o que quer dizer singeleza de coração? Coração singelo, coração simples. Com simplicidade eles faziam isto. O terceiro, a alegria com que eles faziam isto. E quarto, o louvor que eles apresentavam a fazer isto. Partir o pão com alegria, singeleza de coração e com louvor. 4 ingredientes para um momento feliz. Consequências disto? Olha a sequência da palavra. Primeiro, graça. Graça. Diante dos olhos de todos de Jerusalém, a igreja vivia graça. Segundo, presença diária do Espírito de Deus no meio deles. Terceiro, salvação. Conversão de vidas. Consequência da celebração do pão. Consequência da alegria, da singeleza de coração. Consequência destes ingredientes colocados no altar de Deus como uma oferta de alegria, de adoração e de louvor. Louvor, alegria, singeleza de coração, o partir do pão. Que coisa extraordinária. E eis aí a igreja experimentando maravilhas como a que vem a seguinte: a cura de um coxo, de um aleijado. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja de Paulo, será que foi diferente? A igreja que passou a estar sob a liderança de Paulo, o apóstolo Paulo, em um determinado momento, pregando evangelho para os judeus, ele foi tão agredido pelos judeus que ele tomou uma decisão. Ele disse: quer saber de uma coisa? Vocês fiquem por aí. Eu agora não quero mais nada aqui com vocês. Eu vou pregar para os gentios. E fez assim, irmão. Foi embora. Pregar o evangelho para os gentios. Paulo tinha um temperamento difícil. Mas Deus usa as nossas características pessoais para proveito na sua obra. Se Paulo fosse pacífico, mansinho, tinha ficado ali muitos anos pregando para os judeus batendo nele de toda forma, e ele esquentou os filamentos lá da cabeça de Paulo e disse: fiquem por aí, eu não tenho mais nada com vocês, agora eu vou pregar para os gentios. Foi embora. Pregar o evangelho para os gentios. E nós vamos encontrar Paulo liderando a igreja. Capítulo 20, versículo 7. Dos Atos dos Apóstolos. Já agora em um desenho de uma igreja missionária, evangelizadora, crescente sob a liderança de Paulo. Nós vamos encontrar o apóstolo Paulo reunido com os irmãos troianos. Pastor, nunca li esse negócio de troiano não aí. Leia, Paulo estava em Troas. Ali era a igreja dos irmãos troianos. Troas ou Troade, conforme está em algumas versões. Paulo reunido. Ele passou uma semana. Está escrito ali acima. Esteve 7 dias em Troade ou Troas. A igreja dos troianos o recebeu muito bem. Ficou uma semana toda ali. E no penúltimo dia da sua estada, cumpriu-se o dia em que Paulo decidiu partir o pão com os irmãos. No dia seguinte ele iria embora. E Paulo começou a fazer um discurso. E haja discurso. Que um troianozinho, lá numa janela, cochilou, despencou lá. De que andar? Alguém está dizendo terceiro aí. Estão lendo a Bíblia, viu, Paulo? Lá de uma janela, caiu. Quebrou o pescoço, morreu. Corre, vão chamar Paulo. Paulo desceu.
A história você já conhece. Abraçou e disse: não se preocupe, não se perturbem. Momento de celebração, de ceia do Senhor, não é momento para ninguém estar perturbado. É momento para nós estarmos experimentando essas coisas gostosas que o Espírito de Deus traz para nós. A alegria, a comunhão, a singeleza de alma. Eles ficaram perturbados porque aquele menino morreu. Paulo não precisou dizer nada para ele. Chegou, deu um abraço nele, voltou. Está escrito assim: subindo, partiu o pão e comeu com eles. E continuou a falar. Paulo falava, viu? E ele falou até o raiar do sol. Paulo, na igreja troiana, ele agregou para nós esses elementos aí importantes que estão nesta palavra. Qual foi a consequência da celebração do pão e do cálice nesse momento aí? Primeiro, a ressurreição de um morto, realização de uma maravilha, de um milagre. Qual é o milagre que você está precisando nesta noite? Eu não sei, você é que sabe qual é o milagre que você está precisando. Você sabe qual é a maravilha que está sendo necessária na sua vida nesse momento? Para aquele rapaz foi a ressurreição. E para aquela igreja como um todo, sabe qual foi a consequência? A consolação. O Espírito de Deus é Espírito de consolação. Às vezes chegamos inconsoláveis na casa do Senhor, mas Ele vem e fala conosco e nos consola, nos conforta, anima o nosso ser. Aleluia. Vou concluir lembrando para os irmãos um outro momento muito singular na vida do apóstolo Paulo. Este momento ele não estava em sinagoga, ele não estava nas casas, ele não estava em templo algum. Paulo estava em um navio. Paulo estava em um navio. Por favor, capítulo 27, versículos 35 a 38. Paulo estava perdido em um navio entre as ilhas gregas e a Itália. A situação não era nada favorável. No meio do mar Adriático, na realidade ele não sabia nem onde é que estava. E a palavra diz que Paulo levou uma palavra de advertência para aqueles marinheiros enlouquecidos. Eles já estavam lançando os barcos fora do navio para abandonar o navio. E Paulo chegou, tomou o pão na presença de todos aqueles homens. Sabe quantos eram? 276 marinheiros. Incrédulos, homens brutos. Mas Paulo, com a singeleza de coração, tomou o pão, deu graças a Deus na presença de todos, partiu e mandou eles comerem. Pastor, o objetivo de Paulo aí não era celebrar a ceia do Senhor nos moldes ensinado por Jesus Cristo e por ele próprio a igreja de Corinto. O objetivo aí era alimentar o corpo dos homens. Meu irmão, qualquer coisa que você for fazer, faça segundo o modelo do verdadeiro cristão. Ele pegou o pão. Senhor, eu te dou graças por esse pão. Esse pão vai alimentar a nossa alma. Esses homens que estão aqui, Senhor, eles precisam ser refeitos com a comida. Esses homens, Senhor, estão aflitos. Senhor, este pão vai trazer para estes homens o que eles precisam agora. Obrigado, Senhor. Estava todo mundo ouvindo aquilo. Paulo, na realidade, estava pregando a palavra para eles, mostrando que o Deus a quem ele servia era um Deus vivo que ouvia. E a palavra diz que todos eles comeram e reanimados, refeitos, tomaram atitude sensata. Lançaram a carga do navio para poder o navio navegar. O momento da ceia do Senhor é o momento da gente lançar fora algumas cargas que a gente vem trazendo e que faz com que a gente esteja naufragando. Meu Deus, por que a minha vida não dá certo?
Tudo que eu vou fazer está naufragando, Senhor. Agradece a Deus por aquilo que Ele te tem dado. Lança fora essas cargas. E a nau da tua vida vai flutuar e vai chegar em um porto seguro. Amém? Ceia do Senhor. É momento de reconstrução interior. Cada um de nós possa fazer, de cada momento em que nós nos reunimos para partir o pão e compartilhar o cálice, um momento de reconstrução da nossa vida pessoal e da nossa vida em comum, porque ceia do Senhor é, sobretudo, um momento da celebração, da comunhão de Deus, o Pai, Jesus Cristo, seu Filho, o Espírito Santo, com a igreja, que é regida pelo Espírito Santo, que será entregue a Jesus muito em breve, nas nuvens, e que será apresentada ao Pai. Pai, aqui estão os que tu me deste, Senhor, e que se mantiveram fiel. Aleluia. E aí, a grande celebração na presença do Senhor. Ele vem, aleluia. Santo é o Senhor dos exércitos, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, 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 Ele é santo. Oh, santo, 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 Ele é santo. Está chegando a hora de encontrarmos com o Rei. Prepara-te, ó igreja, para o noivo abraçar. É tempo de buscar e se arrepender, pois o Senhor nos diz que em breve virá, e ao que vencer finalmente irá cantar. Santo, santo, santo é o Senhor Jeová. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, só Ele é. Ele é santo, é o Senhor dos exércitos. Ele vem pra buscar a sua igreja. Se prepare, o Rei está voltando. O desejado, esperado entre as nações. Ele vem com poder e grande glória. O Senhor Jesus está voltando, oh aleluia. Nós iremos nos alegrar lá na glória juntos, cantando, reunidos com o Senhor. Oh, aleluia. Está chegando a hora, o dia triunfal. Está chegando o momento do juízo final. Muitos não vão entender, aflitos vão chorar, crianças vão desaparecer, mães vão se desesperar. As manchetes e os jornais não saberão como explicar.
nesta hora a igreja estará reunida no céu a cantar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, 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 Ele é santo. Oh, Santo, 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 Ele é santo. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, com Ele é santo. É o Senhor dos exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus, que bela música, que bela mensagem. Deus continua abençoando nosso pastor presidente, José Gilson de Oliveira. Anotou tudo? Muito bem, você pode repetir quantas vezes você quiser este culto, porque esse culto, depois de encerrado, ficará gravado tanto no Facebook quanto aqui no YouTube e também no Twitch. Então que Deus te abençoe. Como eu disse no início deste culto, que nós iríamos orar pelos enfermos, e também vou aqui acrescentar que nós devemos orar também pelos nossos governantes, né? Tanto federal, estadual e municipal. Vamos orar, vamos pedir a Deus por todos eles, para que eles saibam administrar, governar, tá certo? Com equidade, com lealdade, este país. Você me ajuda nessa oração? Então vamos orar. Senhor Deus, neste momento, Pai, te agradecemos por tudo que Tu tens nos concedido. Ó Senhor, que essa mensagem deste culto possa alcançar os corações e mentes, Senhor, de todos aqueles que ouvirão, Senhor, por todos aqueles, Senhor, que ouviram esta mensagem e aqueles que ouvirão futuramente. Senhor, te pedimos, Senhor, ó Pai, que abençoe aqueles que estão, Senhor Deus, enfrentando situações difíceis. Talvez a sua empresa não esteja, Senhor, evoluindo como deveria. Talvez a empresa esteja passando por um momento de dificuldades financeiras. Senhor, te pedimos, Pai, para que essas pessoas, Senhor, te pedimos para que essas pessoas consigam as vitórias que necessitam, Senhor, para que as suas empresas se sustentem e continuem, Senhor, ó Pai, trazendo, ó Senhor, alegria a essas pessoas, ó Senhor Deus, ao qual administram esses negócios. Também te pedimos, Senhor Deus, por todos aqueles que estão enfermos. Há muitos, Senhor, dos teus filhos que estão enfermos na casa, em suas casas, também nos hospitais, e te pedimos, Senhor Deus, por todos eles. Não sabemos o nome de todos, Senhor, mas te pedimos, Senhor, por eles, assim como pedimos pelo pastor Tarcísio, Senhor, que ele se encontre enfermo, como Tu bem sabes, ó Deus. Rogamos pela vida do Teu filho, rogamos, Senhor, que ele seja restaurado por completo a sua saúde e que ele possa, Senhor, muito brevemente estar em sua casa, Senhor, ao aconchego de sua família. Te pedimos, Senhor Deus, também por todos aqueles que administram esse país, e que administram os estados e administram as cidades. Te pedimos, Senhor, por estes governantes, que eles sejam, Senhor, honestos nos seus governos, que eles sejam sinceros, leais, ó Senhor, com os objetivos, Senhor, de governar, Deus, aquilo ao qual
eles foram, ó Deus, eleitos e eleitos. Te pedimos, Senhor, por todas as autoridades. Te pedimos por aqueles que julgam, Senhor, por aqueles que defendem. Te pedimos, Senhor, por todos aqueles, Senhor, ó Pai, que fazem parte desta nação. Deus, te pedimos que este culto, Senhor, chegue a todos aqueles lares, Senhor, que necessitam, que possa ser alcançado pela essa mensagem, alcançado, Senhor, ó Deus, pelos hinos que aqui colocamos. Senhor, muito obrigado por esta oportunidade. Muito obrigado, Senhor, por estar conosco. Ó Deus, muito obrigado por nos dar saúde. Muito obrigado pela paz. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Quero aqui mais uma vez agradecer a sua presença. Lembrando, sexta-feira, 19h30, nosso pastor tem um culto de doutrina, um culto de ensinamento que você não pode perder. E todos os sábados, às 19h15, estaremos aqui, transmitindo mais um culto para a honra e glória em nome do Senhor. Receba o nosso abraço e um abraço muito forte em nome de Jesus. E até sábado, às 19h15. Amém. Unidos, avante, lutemos, com esse ideal avançar. Coragem, ó plenos da graça, em nossa Assembleia brilhar. Diante do trono de Cristo, veremos a face do Rei, dizendo: bem-vindos, filhos do meu Pai, avante, avante, lutai. Dizendo: bem-vindos, filhos do meu Pai, avante, avante, lutai. Nas lutas não nos prostraremos, vitória, vitória virá. O passado jamais moverá o ideal de um grande projeto de Deus. O passado jamais moverá o ideal de um grande projeto de Deus. Assembleia